Seja muito bem-vindo ao canal Sem Fomo, Sem Fumo. Sou Vitor Cassanelli, um nerd se tratando de economia e mercado financeiro. Criei esse espaço para compartilhar com vocês um pouco dos estudos, operações que eu vejo ou faço no dia a dia. Vocês vão perceber que eu tenho um perfil um pouco mais agressivo, principalmente se tratando de day trade. Tanto giro mais lotes quanto eu piramido muitas das operações que estão indo ao meu favor. Se você faz swing trade de ações ou no Forex, talvez você esteja pensando que não é o canal certo para você. Não. Esse é o canal perfeito para você, porque você vai ver uma outra visão de quem opera mais pesado. E para você que é intermediário ou avançado, e principalmente se trata de day trade, eu vou te dar dicas e informações valiosas para você pensar de outro prisma também. A respeito do nome do canal, caso você não saiba, tomar fumo é uma expressão que significa se dar mal. No interior a gente costuma falar, tomei um fumo lascado hoje, rapaz. E aí conta uma derrota homérica. Aqui, como traders, a gente quer evitar ao máximo essas derrotas que no dia a dia detonam nosso bolso. Então, de toda forma, eu não quero que a gente tome fumo. E normalmente esse fumo vem acompanhado do FOMO, o tal do Fear of Missing Something Out. Aquilo quando a gente vê o preço esticando sem a gente e vamos tentando entrar dentro da operação de qualquer forma, e aí ele volta, ou estopa, ou ele até atinge um take, né? E só que você fica pensando depois, cara, o gerenciamento não estava ok, foi 1 para 1, vai ter vídeo no canal sobre gerenciamento de risco, inclusive, e aí você sabe que se você ficar pegando esse tipo de operação no FOMO, não vai ter tanta longevidade, né? Então é importante a gente sempre pensar dessa forma. Não vou pedir nem seu like, nem sua inscrição, a menos que você chegue no final e tenha valido seu tempo aqui. Se você achou que não agregou nada, pode dar dislike, mas eu duvido muito que você vai chegar no final do vídeo e não vai ter nenhuma informação relevante para você. Bom, então hoje a gente vai falar sobre ADR. O que é ADR? Average Daily Range, ou seja, amplitude média diária. Então, é quanto que um ativo se movimenta estatisticamente por dia, tá bom? Então, cada ativo vai ter seu ADR e como que ele é calculado? Basicamente, você pega a máxima e a mínima por dia e subtrai. Então, você tem ali um volume de amplitude pelos dias calculados, ou seja, você pode calcular para 5 dias, 7 dias, 30 dias, enfim, quanto você quiser. Então, um exemplo básico aqui. Vamos supor que um ativo abra R$ 40, ele vai até 45 e depois ele vai até 35. E no fim, ele fecha aos mesmos 40 que abriu. Qual que é a amplitude dele? É de 10 naquele dia. Tá? Então ele foi 5 para frente e 5 para trás, né? Não importa exatamente onde ele fechou. O que importa é quanto que ele se movimentou. Isso é muito importante, principalmente para day trade. Então, eu vou pegar um exemplo prático aqui do S&P 500 e fazer com vocês dia a dia, tá bom? Então, estou no gráfico aqui diário e vou calcular para segunda-feira, dia 28, caso vocês estejam vendo, é esse candle aqui. Depois eu vou colocar no replay e o meu indicador ele vai fazer sozinho isso, tá bom? Mas para vocês verem como é que ele calculou, é importante que a gente faça aí a teoria toda por trás. Então, o meu cálculo aqui, na verdade, vai ser baseado em 5 dias. Então, eu vou pegar a segunda-feira anterior, no dia 21, e 44,5. Eu já coloquei aqui do lado, tá? Então, exemplo, segunda-feira. Abriu tanto, fechou tanto. Eu coloquei aqui a reguinha e o magneto para que fique mais fácil aí a gente fazer esse cálculo, tá bom? Aí na terça, 35 pontos. Anota aí. Na quarta-feira, quanto? Olha que esticadão, 64,5. Na quinta-feira, 26,75. E na sexta-feira, 30 pontos. Certo? Então, como é que é o cálculo da DR dessa segunda-feira que eu fiz todos os dias úteis da semana passada? Então, a gente espera que entre a máxima e a mínima da segunda-feira corra mais ou menos 40 pontos. Tá? E então, tá vendo? Aqui, ó. O que é interessante desse indicador, tá? Ele vai ancorar em diferentes momentos do dia, a depender do que você prefere, tá? Porque cada ativo, ele movimenta de uma determinada e diferente maneira. Então, para índices americanos, às vezes eu ancoro no meia-noite para pegar aquela abertura da sessão americana, ou às vezes eu pego e coloco 8h30 da manhã,
Inclusive, eu vou mostrar uma operação que hoje eu ancorei baseado no 8h30 da manhã. É, Se você está operando muito sessão noturna, HK50, provavelmente você vai ancorar às 10h15, que é o horário da abertura dele, né? 10h15 ou 10h30, alguma coisa assim. O Nikkei, 9 horas. Então, cada ativo tem uma abertura diferente, um horário de volume diferente. Então, e também é depender da sua sessão que você vai operar. Você vai ancorar diferente. O que é interessante aqui, ó, é que você consegue puxar e ele vai fazer o mesmo cálculo de ADR, mas baseado naquilo que você está vendo. Então, aqui a gente pode colocar 9h30, que era o horário da abertura americana, certo? Então, abertura americana, ele vem até aqui, 1/3 de 25, que é onde eu posso esperar que seja a manipulação para depois talvez fazer um novo topo, sei lá, talvez. Então, é dessa forma que eu utilizo o ADR. O que eu tenho de diferente aqui também nesse ADR? Eu posso usar para 7 dias, aí ele vai fazer cálculo dos últimos 7 dias de negociação. Qual que é a diferença disso e por que utilizar? Principalmente para criptomoedas, que a negociação é 24 horas por dia, inclusive finais de semana, é interessante você colocar 7 dias, tá bom? Porque senão você vai colocar 5 dias, aí você está numa terça-feira, o que ele está fazendo o cálculo? Do sábado e do domingo, que tem um volume menor e anda menos, né? Então, isso vai afetar aí todo o seu cálculo. A outra diferença que eu tenho nesse indicador também é que eu posso colocar 45, eu posso colocar até 50 dias. Por que que eu fiz isso? Tá? Porque para quem faz swing trade, talvez seja mais interessante pegar volumes maiores, né? Pegar ranges maiores. E também quando você está querendo fazer trades de criptomoedas que às vezes ele está no range consolidado e você está querendo pegar scalpzinhos, é bem interessante, porque às vezes, né, a criptomoeda tem uma movimentação bem peculiar, que às vezes ele fica ali adormecido, vamos dizer assim, numa faixa de lateralização, consolidação, de mais ou menos 40 a 50 dias, né? Então você pode usar isso aí para pegar alguns scalpzinhos mais alavancados para fazer aí o seu dia a dia, principalmente aquelas moedas que você já conhece mais. Bom, esse cálculo que a gente fez, ele serve para aquela segunda-feira. Na terça-feira, o cálculo muda. Por quê? Porque você exclui a segunda-feira passada e coloca da nova segunda, certo? Então você sempre vai mudando esse cálculo, porque ele é sempre orgânico e sempre vai mudando. Então, como é que eu faria? Eu pego aqui a máxima da segunda, a mínima, que dá 49 pontos, e substituo por aquela pontuação da segunda-feira lá que eu fiz atrás. Então, eu vou mudar. Quanto que era mesmo? Era 44 pontos e substitui por 49 aqui, tá bom? Então, 35, 64,5, 26,75, 30 e 49 da segunda-feira. Tudo dividido por 5, então é 41 pontos. Então, eu posso esperar aí entre a máxima e a mínima uma média de 41 pontos para a terça-feira. Então, você vai vendo que isso vai mudando, tá bom? Qual que é a importância do ADR? Então, a ancoragem do movimento de tendência, né? Então, no Forex, eu vou até mostrar uma operação no euro, que foi o seguinte, né? Ele já estava caminhando, acordei, ele já estava caminhando, seguindo a tendência, e aí muitas vezes você fica pensando, putz, ele já caminhou tudo. Por quê? Porque durante a sessão de Londres, onde esse ativo costuma movimentar bastante, ele já foi com uma tendência. E aí você fala, já perdi o movimento, e deixa quieto. Não, você percebe que ele ainda tem mais movimento para rodar, porque ainda não foi nem metade do ADR, e ainda pode usar algumas regiões como suporte, como 1/3 e 25%. Saber onde sair do movimento de tendência também, né? Saber onde é o fim da festa, porque muitas das vezes, como eu comentei lá no começo, se você é um trader, não sabe, você já sabe onde que você vai entrar e onde você vai sair. Mas muitas das vezes você pode esticar um pouco mais a operação baseada num limite estatístico. E aí você vai fazendo um trading stop, né? Então, às vezes, você sairia ali super curto no 50% do ADR, dando o seu take, tudo certinho. Mas você poderia ter esticado mais até o seu 100%. Inclusive, eu vou mostrar também um trade que eu não fiz isso, tá? Que eu não estiquei, ele chegou mais ou menos no 50% da DR e eu tirei, porque ele já estava pagando meu 6/1. E, e também eu vou até evitar entrar no final da festa, né? Quando já acabou o salgadinho, já acabou o refrigerante, acabou a cerveja, aí você vai chegar lá de bobo, querendo comprar e todo mundo já tá vendendo, né? Então, enfim.
ou reversão do movimento diário, né? Então, às vezes você quer pegar uma reversão e aí você está tentando a ponta oposta para a regressão à média, né? Eu não vou nem entrar no mérito de que a gente sempre vai tentar fazer trades a favor da tendência, tá? Mas é uma boa ideia aí para vocês. Bom, então eu vou mostrar um primeiro trade aqui para vocês que, cara, mamãozinho com açúcar, um trade que poderia ser swing trade, mas você entende tão bem a leitura do contexto que você diminui seu stop loss, aumenta seus ganhos, né, seu risco retorno e tem seu lucro até no mesmo dia, né? Então, uma operação que era para durar 2, 3 dias, ela acaba sendo muito mais rentável dentro de um mesmo dia. Então, aqui, gráfico do euro USD, a gente vê que no diário uma super alta desde o início do ano, no 4 horas alta também, teve sim um pullback um pouco mais forte, mas a gente vê que mudou a estrutura tanto numa hora aqui quanto no 4 horas, tá? Então é seguro a gente entender que ele já mudou todo o contexto para alta novamente para seguir tendência. Provavelmente você vai falar: "Ah, mas tá muito esticado, não vou ficar comprando euro aqui". Cara, enquanto tem bilionários comprando, hedge funds comprando, você vai ter que comprar também. Não importa se ele está na alta da alta histórica. Bom, então vamos para o gráfico de uma hora. Tá? Então, eu queria posicionar uma compra a favor da tendência, como eu comentei. E onde que eu vou posicionar? Aqui tinha uma zona de oferta, certo? Uma zona de oferta que ele foi rompido por esse candlezão parrudo aqui. Esse candlezão parrudo, no SMC, a gente chama de Fair Value Gap. Então, quando ele é rompido assim, sem pestanejar, ele muda a sua polaridade. O que era de venda, ele se torna um bloco de compra, certo? Então, eu vou querer comprar aqui, tá bom? Esse aqui é um pouco o tempo gráfico. Antes de dormir, nesse dia aqui, o que que é interessante, tá? Tá vendo que essas sinalizações, tanto do ADR quanto de sessões, é tudo dentro do mesmo indicador, tá? Para que facilite bastante aí o meu dia a dia. Ele marca tanto as zonas de ADR quanto sessões, e também PDH, PDL, que são a ponto mais alto do dia anterior, a ponto mais baixo do dia anterior, que são zonas de liquidez. Em tudo isso, ele já marca tudo no mesmo indicador, tá? Então, o que que é interessante aqui? Eu queria posicionar uma ordem de compra mais ou menos na metade. E por que que eu usei o ADR? Tá? Vamos pensar um pouquinho. Nesse dia anterior, ó, tá vendo que teve a sessão sessão asiática, aí depois teve a sessão de Londres, e antes dele fazer o movimento real, ele dá uma furadinha aqui, que é uma manipulação de sessão, na sessão de Nova York para seguir o movimento. Então, o que que eu pensei, tá? Aqui, naquele bloco de supply, teve muita venda, certo? O que que acontece? Quando ele tem muita venda, há uma possibilidade dele retornar e quem estava vendido aqui, fechar suas posições de venda, né, os hedge funds, etc., fechar suas posições de venda, ou seja, vai ter uma recompra aqui que vai voltar mais forte ainda o movimento. Tá? Então, era essa a minha ideia. E como que eles utilizam normalmente isso? Tá? Banco de operações, eles vão utilizar de alguma sessão que tem menos volume para aquele ativo, para empurrar ele para baixo, até chegar na sua zona de preço médio e fechar aquelas posições contra a tendência. Então, se eu estou pensando em manipulações de sessões, igual aconteceu aqui, no caso que foi em Nova York, mas pode acontecer na sessão asiática ou na sessão de Londres, eu tenho que posicionar o meu stop pensando que, dificilmente o preço vai fechar, né, ele vai encostar nos 50% do ADR das 17 horas. Por que que eu peguei 17 horas desse ativo? Porque esse ativo ele abre às 17 horas no domingo. Então, a abertura dele é às 17 horas no horário americano. Tá? Sempre eu estou falando aqui no horário americano. Não é horário brasileiro, porque eu só faço trade no horário americano. Então, o que que é interessante eu pensar? Bom, se a abertura oficial desse ativo é às 17, eu vou usar o ADR dele às 17 para posicionar esse stop loss para uma sessão, no máximo, de manipulação, seja de Londres, seja asiática, tá bom? Então, vou posicionar aqui e, curiosamente, ele está fora
desse Fair Value Gap aqui, ó, das 10h45 do dia anterior, tá? Então é seguro eu colocar esse stop aqui, tá bom? Onde vai ser meu take? Cara, meu take vai ser aproximadamente, eu gosto de mais ou menos uns 6 para 1, eu fecho. Ah, pode andar mais? Pode andar mais, sim. Mas, cara, 6 para 1 tá um valor muito bom mesmo. Se você tiver uma taxa de acerto média de 50% com 6 para 1, cara, ninguém tem isso, tá? Ninguém tem isso, é muito bom. Então vamos lá. Na verdade, o que que aconteceu? Essa ordem ela foi executada na manipulação americana, tá bom? No início da sessão americana. Comecei a sentar no computador aqui, e aí eu vi que ele foi, né, que ele pegou a minha ordem. Detalhe, tá? Essa aqui é uma operação de swing trade, certo? Porém, dentro dela, lembra que eu falei que eu gosto muito de piramidar? Eu poderia entrar com mais meio lote aqui. Como? Tá bom? Eu mudei o ADR para meia-noite, porque aí eu já estou pensando no horário americano, tá bom? Então, agora no horário americano, você tem que entender que o ADR ele é móvel, ele é orgânico também durante o dia, tá? Não é todo mundo que usa dessa forma, eu sei que é um pouco disruptivo o que eu estou falando aqui. Para muitas pessoas, eles acabam usando o ADR muito fixo. Eu uso ele tanto móvel para o ativo, quanto até dentro do mesmo ativo durante as sessões eu vou mudando para ele também, tá? O que é interessante aqui, pessoal? Ele faz uma coisa muito interessante, o ativo. Tá? Ele vem com Fair Value Gap and Fair Value Gap Out, tá vendo? Então, isso aqui a gente pode pensar numa manipulação, como eu tinha comentado, e pessoas fechando é, as suas posições vendidas, onde que era aquele bloco que eu tinha comentado. Tá? Então, assim que esse Fair Value Gap de 5 minutos fecha acima desse Fair Value Gap é, de queda, eu já posso montar minha posição. Fechou? Comprei. Onde que vai o stop? Tá? É, cara, aí é um detalhe bem interessante. Eu não quero que ele volte todo esse candle. Eu posso posicionar aqui pensando que o 25% e um terço da DR, ele vai ser a minha ancoragem. Tá? Mas se você quiser ser um pouco mais seguro, pode colocar aqui embaixo também, tá bom? Normalmente eu faço assim, tá? Até porque ele não pode voltar de novo pro bloco de demanda. Se ele voltar pro bloco de demanda, minha ideia, meu contexto de trade, ele já está meio que todo errado. Por quê? Porque aquele era um bloco de oferta, que virou demanda, etc. Que ali vai ter um fechamento de posições e vai ter um movimento forte para cima, assim que o pessoal fechar aquelas posições vendidas lá atrás, entendeu? E onde que eu vou mirar? Mais ou menos 50% da DR, tá? Por que 50% da DR? Por quê? Porque ele movimentou, tá? Segundo meia-noite, quase 50% para baixo. E agora ele vai fazer o quê? Se ele movimentou 50% para baixo, vai provavelmente movimentar mais 50% aí para cima, tá? Então, eu posso colocar aí meu take mais ou menos aqui, tá bom? E vamos ver como é que ele vai seguir. Ó, você vê que o 1 terço e 25%, ele ancora e trava lá, tá? Então, ele faz um pullback, pega mais compradores que querem comprar barato para voltar com mais força. E foi lá. Show de bola, né? Então, se a gente parar e pensar que são dentro da mesma operação, você está piramidando tanto swing trade quanto day trade, e essa operação aqui que era para ser mais longa, às vezes você fechar no outro dia, ou depois de 2 dias, você já está fechando com 6 para 1 dentro do mesmo dia, você está potencializando bastante e tirando o seu risco. Por quê? Porque o legal do swing trade é que normalmente a gente olha tempo gráfico maior de 4 horas, 1 hora, posiciona as ordens. é, E, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a segurança de um tempo gráfico maior, às vezes você fica muito tempo posicionado. E isso é ruim, por quê? Porque se você está pensando num posicionamento de longo prazo, isso você acaba aumentando o seu risco, tá? Bom, primeiro, antes de tudo, eu queria fazer um disclaimer, um aviso aqui, tá? Porque esse não é um trade comum, é um trade, na verdade, que ele é bem agressivo. E eu tô contra a tendência macro que é de alta do Nasdaq. Aí você vai me falar, pô, você acabou de falar a favor da tendência. Sim, tá? Mas o Nasdaq está muito esticado no dia, né? Estava muito esticado. E ele já estava com uma pequena diferença do S&P, que o S&P ele já tinha recuado um pouco do seu topo histórico e o Nasdaq não. Né? O Nasdaq estava fazendo o seu topo histórico. Aqui foi o topo histórico lá um dia anterior aqui do S&P.
Então, o que é interessante, tá? Primeiro, já estava meio descorrelacionado isso, é o primeiro fator de atenção. Segundo, que tem toda uma leitura de contexto. E também, eu não vou explicar exatamente nesse vídeo aqui, mas tem um tipo de trade que eu pego específico de manipulação do Nasdaq, tá? Mas eu sempre estou olhando aqui todos os outros índices, tá? É bom você também checar o DXY, VIX, né, para saber o que você está fazendo, ainda mais quando você está contra a tendência, tá? O que é interessante aqui? Eu estava pensando sim num recuo do Nasdaq, porque ele estava no máximo, no topo histórico. É, Então, primeiro, o que eu faço, tá, pessoal? Eu tenho um setup, que é o que eu comentei com vocês. Se ele está acima da meia-noite, acima da 8h30 da manhã, que é a pré-abertura, né, de Nova York, assim como a B3 tem às 9 a pré-abertura para as 10 abriu à vista, ele tem a 8h30 ali. Então, às vezes, o que eu faço? Eu ancoro o meu ADR nas 8h30, tá? Então, é bem legal isso, porque aí eu tenho uma mobilidade. Por que eu estou pensando nisso? Por que é bem diferente eu fazer esse tipo de coisa? Por quê? Eu olho o meia-noite e 8h30 como meu prêmio e desconto do dia. Então, se eu tiver acima dos dois valores, significa que eu estou mais caro do que o preço justo daquele índice naquele momento, tá? Obviamente que se o preço começar a mostrar que aquela é a tendência do dia, né, então que realmente ele vai abrir e vai começar a subir, a subir, a subir, eu vou, né, que são os dias de supertendência do Nasdaq, eu vou a favor da tendência, tá? Não era esse o caso específico, porque como eu falei, ele tem uma correlação com o S&P e nesse dia não estava correlacionado, tá? Então isso me indica aí um problema muito sério aí para compras, tá? O que é interessante aqui, tá? Estou no gráfico de 1 minuto. Eu posso fazer essas projeções de Fibonacci aqui para saber quanto que ele vai mais ou menos subir, tá? Isso é baseado em desvio padrão. Então, quando eu coloco essas duas pernadas aqui que quebrou a estrutura e que ele vai romper essa buy-side liquidity, eu tenho mais ou menos a ideia de que ele vai finalizar essa pernada, vai cansar entre 1,5 e 2 aqui, duas vezes dessa pernada, tá? Que coincide com 25% e 1/3 do meu ADR ancorado no 8,5, porque é o valor mais acima. Se eu estou pensando em vendas, qual que é o máximo de manipulação que ele pode fazer baseado nessa abertura? Se for manipulação, é 25 e 1/3, tá? Então é mais ou menos aqui que ele vai mostrar a fraqueza se não for seguir tendência de alta. Agora, se fosse um dia que fosse seguir tendência de alta, ele provavelmente não sentiria aqui e eu não iria vender aqui, entendeu? O setupzinho também é uma coisa bem automática que eu faço quase todos os dias. E tem a cada 2 ou 3 dias aí na semana, ele dá esse setup, que é manipulação de Londres ou de topo ou fundo de Londres ou Ásia. E aí eu espero ele reverter e eu já vou no sentido contrário, tá? Então, basicamente é isso. Então, é muito automático. Mesmo se estiver no topo histórico, como isso está bem mecanizado dentro de mim, é um setup que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Cara, é bem simples, é bem bobinho e é um jeito bem fácil de fazer dinheiro aí no Nasdaq que rola manipulação. Obviamente, esse setup, tá? É, de manipulação, ele fica muito potencializado quando ele está acima do meia-noite e acima do 8h30. E principalmente se eu olho o S&P e vejo que o S&P não está se movendo, que era o caso aqui, tá? Tá vendo essa seta? Era onde o S&P estava parado, né? De primeira até para abertura, como foi abrindo o Nasdaq subindo, eu tinha comprado S&P, porque eu achei que ele ia acompanhar. Quando eu percebi que ele não acompanhou, eu falei, cara, na verdade é o contrário, né? Eu fui burro de ter comprado S&P, porque na verdade o S&P sobe e o Nasdaq ele demora para subir, e não o contrário, não é o S100 que vai puxar o S&P, também eu acho que é um outro vídeo que eu vou fazer, porque o S&P ele é mais carregado, são 500 empresas ali, né? Então normalmente é mais difícil dele ser manipulado, porque ele é um ativo muito mais pesado do que o S100, né? O S100, se você parar e pensar, se tiver num dia muito ruim da Tesla, cara, e todas as outras ações estiver subindo, ele vai ficar às vezes meio travado, né? Então a gente tem que pensar que é um ativo um pouco diferente, ele é muito peculiar, tá? Então eu fiz essa projeção aqui de Fibonacci, pensando que ele vai mais ou menos manipular ali no 1/3. Então tem duas coisas coincidindo, tá? É, a projeção de Fibonacci, ela, na minha cabeça, ela não serve, e eu vou fazer um vídeo sobre isso também, ela não serve especificamente
como uma previsão. Significa basicamente para mim, tá? Eu entender o contexto de que quem comprou nessas pernadas, eles estão pensando num gerenciamento de 2 para 1, 3 para 1, que vai ser mais ou menos aqui, entendeu? Fez sentido para vocês? É bem complexo isso também, né? Mas um dia eu mostro para vocês a projeção e retração, como ela funciona dentro do meu setup também, que não é sempre que eu utilizo, tá? Então, aqui chegou num terço DR, eu vou colocar até no footprint para vocês verem que interessante como que foi, tá? Ele chegou num terço do ADR, olha aqui, tá vendo esse candle de alta, que já começa a pavilar? Ele teve muita compra, agressão de compra aqui. Só que você vê que o preço não mexe. Na verdade, mesmo com essa agressão forte de compra, né, que aqui é o delta, tá? Eu só coloquei o delta no footprint, senão fica muito bagunçado também, então eu não gosto de muita informação. Mesmo com um delta tão forte assim, ele quase não movimenta. E aí no próximo candle ele começa a reverter. Ou seja, tem mais vendedor passivo do que comprador agressivo. Para quem não sabe como funciona o footprint, depois eu vou fazer um vídeo também no canal aí, tá? Eu gosto de ver dessa forma, cada um vê de uma forma bem diferente também, tá? Aí no gráfico mesmo, tá? Gráfico comum, regular, às vezes eu uso 15 segundos. Tinha um volume imbalance aqui com um fair value gap que ele já tinha respeitado, tá? Aqui. Então, primeiro eu penso num risco, né? Num risk enter, que a gente chama, aqui em cima, tá bom? Um risk enter aqui em cima, com stop mais curto, porque ele pode simplesmente pegar a liquidez de novo e seguir a tendência. Então, aqui é bem na hora que eu estou vendo ali, né, que tem muito comprador e não está subindo, eu já meto uma venda, tá? Porque tem um youtuber que chama Carmine Rossato, ele usa muito bookmap, footprint, e ele fala que onde há dor, há ganho. Por quê? Isso você está acostumado na academia, né? Mas aqui é o seguinte: quem está se esforçando muito para subir esse preço nessa compra e não está vendo o resultado, vai começar a sentir a dor do loss aqui voltando. Então, esse cara, o que ele vai fazer? Pô, tô comprado e não tá dando certo. Ou vai atingir seu stop, ou ele vai desistir dessa compra e vai fechar, e toda compra tem uma venda. Então, aí ele vai dar um recuo, tá? O que é interessante? Aqui eu tinha um volume imbalance, tá? O gráfico de 15 segundos, com fair value gap. Assim que ele fechou abaixo disso, tá? Ele fechou abaixo não só no 15 segundos, como no 1 minuto também, tá? Caso você tá achando, pô, esse cara é maluco, ele fica usando gráfico de 15 segundos. Totalmente a bublé das ideias. Eu posso colocar aqui a minha ordem e posicionar o stop ou aqui no pavio, mas eu prefiro colocar um pouquinho aqui em cima no corpo, tá? Mas no pavio, cara, tá seguro também, tá? Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui, se você pensar que ele é um candle de muita força vendedora, ele já foi rebalanceado, né? Ele não é um fair value gap porque o próximo candle, na verdade, no pavio não foi até lá, né? Então, mas ele já foi rebalanceado com esse tanto de venda, tá? Então, se você vê no 15 segundos ele fechou, depois ele foi de novo, depois ele foi engolfado uma, duas vezes, né? Então, aqui no 15 segundos eu posso ver que aqui é um fair value gap, um pequeno fair value gap. Então, eu posso posicionar aqui e colocar minha proteção mais ou menos aqui, tá bom? E onde que eu vou almejar isso, tá? Dependendo, tá? Mais ou menos no meia-noite. Mas um seguro, como eu comentei no outro vídeo, 6 para 1, cara, tá ótimo, tá? 6 para 1 tá ótimo aí, mais ou menos. Você vai fazer um belo de um take, tá bom? Ele vai, depois ele reverte toda a tendência aqui nesse dia. Inclusive, eu pensei em pegar uma nova venda aqui na abertura do 8h30 de novo, ó, porque tá vendo que no minuto ele tem um fair value gap é, muito forte. Olha que é toda uma zona, né? Ele tem um volume imbalance, tá? Ele tem um volume imbalance aqui. E aí, esse volume imbalance, só para vocês terem ideia de quanto de imbalance que ele tem, é 900%, tá? Eu coloco aqui 900%. Como está no gráfico de 1 minuto, ele reverteu esse volume imbalance da compra da pernada de alta com um volume imbalance, é aquilo que eu falei. Provavelmente os caras comprados que não desovou lá, ele vai desovar aqui. E aí tem uma forte venda de pessoas que estão vendendo e pessoas que estão fechando posições compradas que não pegaram seu lucro, tá? Eu vou aqui dar um play para vocês verem o que acontece, tá? Eu gosto muito dessa região de meia-noite, tá? Os 30 minutos após a meia-noite, eu marco essa região como um suporte. Você vê que ele atua como suporte. Se ele for barato, depois eu acabo até vendendo no comprimento desse suporte. Mas é vídeo.
também outra hora de vídeo. E aí ele vai seguir a tendência e vai embora, tá? Eu não peguei tudo isso, tá bom? Não peguei, eu peguei algumas frações disso aqui, eu vendi depois aqui novamente, e fechei aqui, mas como não é baseado em ADR, não vou explicar hoje, mas eu vou fazendo esses scalpzinhos também. Eu agradeço a sua presença até o final do vídeo. Se você achou legal, curte, compartilhe, se inscreva no canal que quase todo dia eu vou postar alguma coisa, mas principalmente operações que eu faço no dia a dia. Vou colocar um formulário aqui embaixo que ele é para você se inscrever para ter o indicador aí que eu estou utilizando. O indicador ele tem as sessões, o ADR móvel, né, ancoragem móvel e as porcentagens, tá? Além de marcar já topo e fundo diário, semanal, abertura. Então, assim, ele simplifica muito meu dia a dia, que eram coisas que eu tinha que ficar marcando todos os dias. Então, hoje eu sento na frente do PC e ele já marca de todos os ativos isso. É muito, muito bom. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil tem um ou outro indicador e normalmente se paga R$ 30 por mês para ter o indicador só de ADR, tá? Eu vou vender aí nesse primeiro lote para as primeiras pessoas R$ 50 taxa única, tá bom? E depois que tiver mais uma galerinha aí, eu vou aumentar, provavelmente vai ser uns R$ 30, R$ 20 aí por mês, porque é o seguinte, tá? Caso você esteja se perguntando, eu tenho um custo em manter essa plataforma, porque esse era um indicador que eu fiz para mim, na verdade, parte dele eu fiz para um amigo que eu ainda na época nem usava DR, passei a utilizar depois que eu fiz o indicador e achei fenomenal, sensacional. E aí eu comecei a colocar no meu trade system também e simplificou demais, demais, demais mesmo. Me deu muita segurança para saber onde entrar e onde sair. Então, eu tenho um custo antes, né? Era só o código. Agora, para eu manter toda a plataforma, etc., e tem que atualizar de vez em quando também, esse custo vai recair sobre mim. E, na verdade, eu vou repassar para vocês. Então, aqui embaixo. Muito obrigado, até mais.